Meu amigo, se você não assistiu a live do Presida de ontem, para tudo que você estiver fazendo e depois que assistiu o meu vídeo, assista a live dele porque vale a pena. Bolsonaro ligou o modo metralhadora de verdades, falou muita coisa, deixou uma mensagem claríssima pro povo e é óbvio que eu vou comentar isso na live de hoje, mas eu também vou mostrar que Bolsonaro sempre teve razão, vou mostrar como essa mídia imunda, em vez de noticiar o que realmente é de interesse da população, fica fazendo militância travestida de jornalismo e, como se não fosse emoção suficiente, a live do Presida de ontem teve barraco no STF, tanto entre os ministros quanto entre Gilmar Mendes e Ernesto Araújo, o nosso querido chanceler. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, mas me ajuda mesmo, que esse vídeo aqui é de utilidade pública e eu caprichei. Curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma verificada na inscrição aqui no canal e, se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos à pauta de hoje. Começando pelos barracos. Primeiro do nosso querido chanceler com o sapo Gilmar Mendes. O nosso chanceler viu a CNN, esta emissora empoderades, né, esquerdista, Clean Network, tão conhecida aí nos Estados Unidos. Lá já tá todo mundo careca de saber. Aqui no Brasil, quando eles vieram pra cá, teve uma galera que disse: finalmente contrataram Popola, é conservadora. Só que não, menos, muito menos. Então o Ernesto Araújo viu, né, a propagação básica, aquela de fake news, e desmentiu. Ele fez uma thread gigantesca que não irei ler, mas o momento que nos interessa é quando um ministro do STF, né, um juiz que, até onde eu sabia, assim, né, na minha humildade, ele deveria se manifestar somente nos autos, mas agora não, né? Agora nós temos juízes estrelas, ministros. E o ministro Gilmar Mendes viu a vergonha e fez o quê? Foi lá passar, tuitou o seguinte: fake news. Aí está o fato. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm competência para adotar medidas de distanciamento social. Todos os níveis de governo são responsáveis pelo desastre que enfrentamos. Ele só não falou assim que, se, por exemplo, calcinha tochada, o nosso docinho pelotense aqui do lactose decretar o fecha tudo, o Bolsonaro não pode fazer nada. Ele só pode mandar o dinheiro, né, e esperar aí que os governadores tenham bom senso, coisa que está em falta no mercado. Então, eis que nosso chanceler aparece de novo e manda o sapo Mendes reler o tweet que ele tinha escrito lá desmentindo a CNN. Leia de novo, por favor. É um gentleman, né? Eu disse: após uma decisão da Suprema Corte, que significa, tem que traduzir, né? O analfabetismo funcional chegou até no STF. Como consequência de, e não como literalmente declarado em. E eu disse: na prática, indicando o efeito da decisão na vida real. Na prática, os governadores tomaram todas as medidas que desejavam e o governo federal paga a conta. E foi isso que aconteceu. Tanto foi que agora nós vamos fazer aquela volta no tempo maravilhosa que eu tanto adoro aqui no canal, apenas com matérias da extrema imprensa, que eu não quero aqui ser acusado de fake news, né? Eu leio as matérias da extrema imprensa e dou minha opinião. Somente isso. Esse é o meu único papel. Aqui temos Jornal Nacional, Globo, dizendo em 15 de abril do ano passado que o STF decide que estados e municípios têm poder para estabelecer regras sobre isolamento. Temos o UOL do Grupo Folha: STF dá poder a estados para atuar contra o Xing-Ling vírus e impõe revés a Bolsonaro. Consultor jurídico: Estado, o Conjur, né? Estados seguem STF e ignoram o decreto de Bolsonaro sobre atividades essenciais. Porque vale lembrar, em 12 de maio de 2020, o nosso querido presidente falou assim:
Academia é essencial, é saúde. Cabeleireiro, ele pegou algumas atividades ali para tentar, né, fazer uma coisa menos pior do que os governadores estavam fazendo. E o que o STF disse? Não, você é presidente, mas quem manda é o governador e o prefeito, tá? Você fica aí, só paga, e se alguma coisa errada acontecer, a gente ainda assim vai colocar a culpa em você. Basicamente é isso que aconteceu. E aqui, Poder 360. STF decide que estados e municípios têm autonomia para impor isolamento. E aí eu te pergunto, eles estão fazendo fake news também? Cara de pau. Eles se aproveitam do analfabetismo funcional da população e vêm com esse contorcionismo retórico. Não, todos são responsáveis. Mas se o Dudu Lactose resolve que vai fechar, o Bolsonaro não pode fazer nada. Na prática, foi isso que aconteceu. E outro barraco que eu adorei, e neste momento fiquei torcendo pela briga, né? Briguem mais, briguem ordinários. Foi lá no STF com relação ao caso do deputado Daniel Silveira, que, aliás, continua preso por ter expressado a sua opinião na internet, mas não tem nada a ver com ditadura, não. E aí, o Marco Aurélio chamou o Xande de xerife. Eu diria mais, né? Ele é um homem polivalente, ele investiga, ele acusa, ele julga, ele é maravilhoso. E o Fux de autoritário. E agora? Vão prender o Marco Aurélio também? Que momento, né? Como eu digo sempre para vocês, mesmo lá dentro do STF tem as disputas internas de poder. Pois bem, troquemos de assunto. Este editorial sensacional da Jovem Pan, que quando eu estava assistindo e comecei a ouvir, eu fiquei tipo assim, a Jovem Pan arrasou. Chegamos no dia em que finalmente uma mídia resolveu falar verdades. O nome do editorial é Justiça às Cegas. Se liga no que eles disseram. Decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF mergulham o país em um cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A mais recente, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula, né, o sapo cachaceiro, e transformou em réu o Moro. Mais ou menos, mas tudo bem, né? A gente não pode ter a perfeição neste mundo. Já falei pra vocês a minha opinião sobre Sérgio Moro em vários vídeos. É o último capítulo da série de canetadas com motivações políticas. Realmente foi uma canetada com motivação política. Vale lembrar que foram os ministros do STF que soltaram o médico, palavra proibida, Roger Abdelmaci. Também foi essa corte que pôs na rua o traficante André do rap, ainda foragido, né? Pois é, que coisa. E qual foi a desculpa, lembrando, né? Foi por causa da fraudemia, tiveram que soltar o cara lá, né? Perigosão por causa da fraudemia. Mas o deputado Daniel Silveira, que fez um vídeo na internet, tem que ficar preso, ok. O doleiro da Lava Jato, Shaya Moghabi, foi solto por três vezes. Ele pode pedir música no Fantástico, então, né? As ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, causam desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo, para citar apenas alguns casos da extensa lista. O que faz a mais alta corte de justiça pelo Brasil? Acossado pela fraudemia, o país precisa de tranquilidade, serenidade e postura ética de seus juízes. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. O Brasil não precisa de mais problemas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Parabéns, façam mais que a gente tá adorando. Eu só não sei agora se de repente, né, o Xande, que é xerife, promotor, juiz, acusador, é o rei da cocada preta, se ele não vai mandar fechar a rádio, né, ou prender o Augusto Nunes, sei lá, o editorial do Grupo Jovem Pan. Não sei. Acho que o Xande deve ter ficado nervoso com isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, finalmente verdades foram ditas em rede nacional. E é disso que o Brasil precisa. Aí, passando, né, das verdades da Jovem Pan,
para a calcinha tochada, que ficou com inveja do nosso ditador aqui do Sul, né? O Dudu Lactose, o Docinho Pelotense. Teve manifestação, vocês viram que eu transmiti ao vivo, foi muito bonita. Dória ficou com inveja. Nossa, ele está fazendo toque de recolher, ele está trancando corredores de mercado. Eu não posso ficar para trás. Então, olha aí, ele decretou que a partir de segunda-feira todo o estado de São Paulo entrará em fase emergencial pelas próximas 2 semanas. Lembra que, assim, no ano passado era 2 semanas e foi indo, e eu falava, vai durar muito essas 2 semanas aí. Não, você está louca, conspiração, teoria da conspiração, você está maluca, aí está, mais 2 semanas agora, sempre com a velha desculpa de conter o avanço do Xing Ling vírus. Aí fala que vivemos uma nova fraudemia, fala do número de pacientes e tal, ninguém nega que realmente, né, tem uma nova cepa e que aí o pessoal não tem anticorpos, os hospitais estão realmente cheios. Agora, a pergunta que fica é, ainda não deu tempo de arrumar esses hospitais, né? Fecharam os hospitais de campo, por que não bota de volta? Tem N coisas que podem fazer, a não ser este lockdown aí maluco. Que, aliás, olha só, matéria da Folha do São Paulo. O Xing Ling vírus dribla o confinamento e a picadinha e leva hospitais ao colapso no Brasil? Não, é na Hungria. Apesar de restrições à mobilidade e de investimentos em mais picadinhas, o país vê escalada de casos e perdas de vida com a variante britânica, porque assim, também é outra coisa que eu falo desde o início, vírus sofre mutação, sempre vai sofrer, vai ter mais variantes no futuro e vai ser assim, a gente aprende a conviver com o vírus ou a gente morre de fome. Mas vamos continuar aqui na matéria da Folha. Olha só esse primeiro parágrafo. Uma piora sem precedentes na situação da fraudemia na Hungria colocou em dúvida a perspectiva de que a adoção conjunta de confinamento e picadinha fosse uma fórmula mágica contra o Xing Ling vírus. A Folha, hein? A Folha que tá dizendo isso. Não vou ler toda a matéria, mas esse outro trecho aqui também é interessante. O número de pessoas que perde a vida também só sobe. Apesar de a Hungria ter mantido as restrições duras impostas em novembro do ano passado, então desde novembro do ano passado, né, fechamento de escolas, proibição no comércio não essencial, limitação de reuniões e toque de recolher das 8 às 5. Mas não é as mesmas medidas que o Dória está colocando lá no estado de São Paulo? Então, aqui na Hungria, será que o problema é o Bolsonaro também? E aí, né, vem de novo aquela questão que eu coloco. Ok, temos um problema, temos um vírus, pessoas estão sendo hospitalizadas, nós não gostaríamos que isso acontecesse, toda a vida importa, mas o que eles estão fazendo, além de não resolver este problema que nós temos, vai criar um outro. É isso que nós estamos dizendo desde o início e a cada vez só se comprova que nós temos razão. Mas não adianta, né? Porque o pior cego é aquele que não quer ver e tá mais do que óbvio que eles estão tornando esse negócio todo que tá acontecendo uma disputa política para tentar quebrar o país, para jogar a culpa, né, do desemprego e da economia nas costas do Bolsonaro, que é o único, e que ainda bem que ele foi eleito, né, e que Deus conserve, guarde Bolsonaro, porque senão a nossa situação estaria muito pior. Ou alguém aqui duvida disso? E aí vamos aqui para a Venezuela do Sul, o PSOL, olha isso, barrou o tratamento precoce na capital, em Porto Alegre. Então, o judiciário, a pedido do partido, do cara, né, ele era afiliado, o Adélio Bispo, que deu lá, né, o negócio, né, agressão, não posso falar a palavra aqui, agressão ao presidente, era afiliado nesse partido aqui. Então, este partido, junto com o juiz, decide qual é o tratamento médico que você pode ou não usar. Na verdade, você, né, se você for pobre e não tiver dinheiro para comprar o medicamento, porque o dono da RBS usou o tratamento, né? O secretário do Dória, quem tem dinheiro, é um medicamento barato, consegue a receita, vai lá. O que o PSOL está fazendo é contra justamente aqueles que eles dizem defender, que são os mais pobres. É absurdo. E esta matéria aqui, por acaso alguém me mandou o link, e isso daqui sim é que a imprensa tinha que divulgar, mas vocês não vão ver por aí na grande mídia. Mais um motivo para compartilhar o vídeo se é que ainda não compartilhou.
Samel divulga resultado de estudo de medicamento que trata pacientes com o Xing Ling vírus, tá? Então, o nome do medicamento é proxalutamida. E eles fizeram os testes lá em Manaus, que eles estavam noticiando o oxigênio, o terror que aconteceu lá. Então, eles estão fazendo teste. E parece que essa medicação reduziu em 92,2% o número de pessoas que perderam a vida. Se esses governantes que estão fechando tudo realmente estivessem preocupados com a saúde da população, meus amigos, isso daqui está passando a cada minuto em rede nacional, tá? Isso daqui é uma descoberta científica que deveria estar sendo divulgada, mas é claro, né, que se isso aqui for divulgado e se esse percentual aqui realmente for verdade, vai esvaziar o hospital e aí não vai mais ter como fazer politicagem em cima da fraudemia. Conseguem entender o que está em jogo? Passemos aqui a live sensacional do nosso querido presida, que jogou verdades, falou de novo, né? Que se ficar trancado em casa vai criar mais um problema, que a fome também acaba com a vida das pessoas, que as pessoas precisam trabalhar, que sim, nós devemos tomar cuidados, mas que nós também temos que ver alternativas, né? Todo aquele lenga-lenga que a gente já tá ouvindo há um ano e que, infelizmente, militantes esquerdistas fingem que não sabem que é verdade tudo que o presidente está falando para tentar tomar o poder de novo, o que, segundo Zé Dirceu, é diferente de ganhar a eleição, né? E aí, tudo o que o presidente falou realmente está acontecendo. Matérias da extrema imprensa. Abuso contra crianças cresce 12 vezes na fraudemia em São Paulo. Por quê? Por que será? Será que é porque o pessoal fica em casa, né? As crianças não podem ir na escola, porque muitas crianças falam sobre os abusos na escola. É lá onde elas têm um espaço para relatar o que está acontecendo. E a escola está fechada, elas não têm mais esse espaço. Aqui, fraudemia da fome faz a América Latina voltar aos anos 90. Que coisa, né? Pois é, o Bolsonaro já está avisando isso há muito tempo. E olha só como é que a mídia noticia o que o Bolsonaro falou na live. Foi muito importante. Ele precisa do apoio da população, que a população realmente, né, fale, coloque pra fora, volte pra rua, porque se não voltar pra rua não vai ter solução, vai ficar cada vez pior. O que a mídia noticia? Olha, esse daqui é de revoltar. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, diz Bolsonaro em tom de ameaça. Não. Quem não lembra da live do presidente, aquela que o STF mandou liberar? É muito fácil impor uma ditadura no Brasil. Olha aí, estão botando toque de recolher, mesmo não podendo, né? Toque de recolher, escolhendo o que você pode ou não comprar no mercado, qual é o tipo de comércio que pode ou não abrir, se o seu trabalho é importante ou não. O nome disso é ditadura. E aí eles colocam nas costas do Bolsonaro. Olha só, G1. Bolsonaro chama de estado de sítio toque de recolher do Distrito Federal. E não é? Qual foi a mentira que ele contou? Os antas. Bolsonaro diz que vai tomar a cloquinha se for reinfectado pelo Xing Ling vírus. Bolsonaro, o secretário de saúde do Dória, o dono da RBS e muitos políticos e pessoas que têm dinheiro por aí. Só o povão mesmo, aquele que não pode trabalhar e que não vai ter o dinheiro de comprar na farmácia, é que não tá tendo acesso a esse tratamento, né? Os antas ali, vale lembrar, que inclusive tem o Manhattan Connection, que foi lá pra TV Dória. Será que eles têm algum interesse em manter essa politicagem? Não sei, o que vocês acham? E aqui, né, mais uma que o Bolsonaro avisou várias vezes sobre depressão e pessoas que tiram a própria vida. Inclusive, ele foi criticado aí pela imprensa, né, porque ele está mostrando o que está acontecendo. Então, assim, né, meus amigos, se vocês não entenderam ainda o que o Bolsonaro falou na live, se não assistiram, assistam. Mas se vocês não entenderam, assim, ele falou de uma forma tão clara que eu vou deixar o finalzinho desse vídeo para que o Bolsonaro fale, você ouça e reflita. Até quando você vai ficar em casa? Alguns podem estar perguntando, né? E você, presidente, está fazendo o quê? É comum, né? Está fazendo nada? E começa uma série de, até mesmo, agressões. Não dá para dialogar com esse tipo de gente. Pessoal, num momento difícil da tua família,
Já imaginou o marido pede emprego, chega em casa e a mulher, um filho, começa uma briga com ele? Não vai resolver nada. Nos momentos difíceis que a família tem que se unir. Nos momentos difíceis que a nação tem que se unir. Quanto mais atiram em mim, de forma covarde por parte da sociedade, mais você está enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. E se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga?